Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Tatiane Vieira e é com muita alegria que eu estou aqui para mais uma aula do fundo do mar em feltro. E a estrela de hoje é um encantador cavalo marinho. Ele é super fácil e simples de fazer. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Se ainda não é inscrito aqui no canal, não esqueça de se inscrever para não perder nenhum passo a passo dessa jornada criativa. Então, vamos começar a nossa aula. Eu já trouxe aqui as peças recortadas, tá? Feitas as marcações também, já com a caneta fantasminha. Na primeira aula, eu mostrei detalhadamente como passar o molde aqui para o feltro, como fazer as marcações com a caneta fantasminha. Então, se você ainda não viu a primeira aula, dá uma conferida lá, que tem muita dica importante que vai te auxiliar aí em todas as outras aulas, tá? Fiz aqui as marcações no cavalo marinho, recortei o molde ao inverso, tá? Você vai receber o molde assim, dessa forma, especificando, né, as quantidades que você vai precisar recortar. Nesse caso aqui, eu inverti, fiz o recorte e fiz as marcações utilizando aqui a caneta fantasminha, tá bom? Deixa eu afastar aqui. Vamos começar fazendo o bordado daqui da sobrancelha e da boca do cavalo marinho, tá bom? Também ensinei na aula anterior detalhadamente o ponto atrás, mas eu vou fazer aqui novamente para você, tá bom? Esse é um pontinho bem simples e fácil de fazer. Para começar aqui o ponto atrás, eu tenho aqui o meu ponto inicial, tá? Digamos que eu vou começar daqui. Então, afasta um pouquinho, saio com a minha agulha na parte da frente, retorno para a parte de trás, começando do ponto inicial. Puxo e já fiz o primeiro pontinho. Dou um espaço, saio novamente com a agulha na parte da frente. Só puxar aqui. E volto agora com a agulha para a parte de trás, no final aqui, ó, do último pontinho, tá? Do pontinho anterior. Faço novamente aqui a mesma coisa. Venho para a parte da frente, dando espaço. E volto com a agulha no final do último pontinho. E assim eu finalizo aqui o ponto atrás. É bem facinho de fazer esse ponto, bem prático e rápido. Vou arrematar aqui o pontinho. Vou fazer o mesmo aqui na parte da boquinha. E assim ficou o bordadinho. Vou apagar aqui as marcações com a chapinha. Prontinho, tá? Agora, tem essa pecinha aqui, tá? Que é o detalhe aqui da barriguinha do cavalo marinho, tá? Então, eu já fiz aqui as marcações. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou passar um pouquinho de cola de silicone só para prender aqui. Um pouquinho mesmo, só para não correr aqui o feltro. Vou encaixar aqui na parte da barriguinha. E agora, eu vou fazer o bordado também, utilizando o ponto atrás, tá?
Já tenho aqui adiantado, tá? Utilizei a linha comum mesmo, dobrada 2 vezes, tá? Para deixar ela mais grossinha, mas se você tiver aí outra linha, aquelas linhas de bordar, né? Linha de meada, você também pode estar utilizando. Mas uma ótima opção, caso você só tenha a linha comum, é você dobrar ela 2 vezes que vai ficar assim mais grossinha, tá bom? E agora a gente vai fazer o caseado de aplicação aqui na parte de trás do detalhe. Vou utilizar a linha comum mesmo, estou utilizando a linha amarela, tá? Da cor do feltro. É um amarelinho bem clarinho. E vamos fazer o caseadinho de aplicação. Para fazer o caseado de aplicação, eu venho com a minha agulha, deixei essa parte aqui soltinha, ó. Venho com a minha agulha, saio na parte da frente, puxo para esconder aqui o nozinho. Deixa eu só puxar aqui, esconder aqui. Vou esconder aqui o nó. E agora, eu vou unir as duas partes, ó. Veja que eu estou pegando na parte verde e na parte amarelinha. Vou sair no mesmo furinho que eu fiz pela primeira vez, tá? Saio aqui, puxo, deixando a argolinha, passo a agulha por dentro e puxo. Já fiz o primeiro pontinho. Para fazer o segundo, da mesma forma, uno as duas partes, ó, venho com a agulha pegando no feltro de baixo e no feltro de cima. Puxo, deixando a argolinha, passo a agulha por dentro e puxo novamente. E assim, a gente vai fazer o caseado de aplicação até finalizar. Agora que eu finalizei, eu vou arrematar, trazendo a agulha para a parte de trás. Vou dar um pontinho de arremate aqui. E assim ficou todo o nosso bordadinho de aplicação, tá bom? Agora, eu vou pegar essa parte aqui, vou reservar e vou trabalhar com a parte de trás. Vou pegar aqui. O que eu vou fazer nessa parte de trás? No molde, você vai receber também um esquema de montagem, tá? Para te informar onde encaixar todas as pecinhas. Essas peças aqui, elas estão numeradas, tá? Então, eu fiz a mesma coisa aqui também. Eu recortei as peças e numerei, tá? Com a caneta fantasminha. E agora, eu vou colar cada uma dessas peças, seguindo o meu esquema de montagem, tá? Então, vamos lá. Vou utilizar a cola de silicone. Passo um pouquinho de cola, bem pouquinho mesmo, só na pontinha. E vou encaixar seguindo o meu esquema de montagem. Vou desvirar aqui para ver onde tá cada pecinha. Não é muita cola, tá? É bem pouquinho mesmo. Só para prender, para que elas não saiam do lugar no momento que eu tiver caseando.
E assim finalizamos a colagem aqui dos detalhes. Agora, vamos fazer a estruturação da cauda. Vamos dar esse movimento. Essa caudinha aqui, ela é uma cauda articulada, certo? Então, para fazer essa caudinha articulada, vamos utilizar arame para artesanato, tá? São esses arames bem fininhos, são maleáveis, tá certo? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos dar forma ao nosso arame. Aqui. Você encaixa, né, o aramezinho aqui na peça para fazer aqui uma forma, tá? Vou utilizar aqui um alicate de unha mesmo, tá? Esse alicate aqui eu já deixo guardadinho aqui para utilizar aqui no artesanato, tá? Coisa simples mesmo. Você não precisa ter aqueles alicates grandes e tal, não. Esse aqui já serve, já ajuda, tá? Então, ó, se eu vou modelando aqui a pontinha. Coisa bem simples mesmo, certo? Vou cortar aqui um pedacinho, e também não precisa ficar muito grande esse arame. Só um pedacinho mesmo, só pra gente fazer essa modelagem aqui, ó. Certo? Agora, eu vou pegar um pedacinho de feltro, bem pequenininho mesmo. Acho que vou até precisar cortar esse aqui depois também. Vou passar um pouco de cola quente e vou prender aqui na ponta. Vou pegar aqui cola quente. Passar aqui. Pegar um pedacinho de feltro e vou unir assim. É só por segurança, tá? Só cortar aqui. Só para aquela pontinha ali não ficar exposta, certo? Vou encaixar aqui. Só para conferir tudo certinho, tá bom? Agora, vou pegar também outro pedacinho de feltro. Pequenininho mesmo. Só medir aqui. É onde vai ficar esse restante aqui de arame, tá? Então, um pedacinho bem pequenininho. Ajustar mais aqui. Pegar aqui um pedacinho. Tô medindo aqui, tá? Só pra ter uma ideia onde eu vou colar. Vou cortar mais um pedacinho aqui. E vou colar aqui, ó. Certo? Aqui eu vou passar um pouquinho de cola de silicone. Pra prender. Aqui esse pedacinho. Ó, ficando dessa forma, certo? Vou agora pegar a cola quente e vou passar aqui por cima. Passar aqui a cola. Só encaixando aqui com cuidado, dá pra deixar certinho. Pegar aqui a cola quente. Vou pegar outro pedacinho de feltro e vou colar em cima. Cortar aqui o excesso. E vai ficar assim a estruturação aqui da cauda. Certo? Agora, eu vou unir com aquela outra parte, tá? Que é a parte da frente. Vou unir as duas.
e vou iniciar agora o caseado por toda a volta. Antes de fazer o caseado, eu vou fazer uma observação aqui para você. Como a nossa peça, ela tem vários detalhes, tá? Então, nem todos os locais aqui vai ficar fácil para fazer o enchimento. Então, eu tenho que observar a minha peça e verificar qual o melhor local para que eu possa iniciar e finalizar o ponto caseado na hora do fechamento geral, tá? Então, olhando essa peça, como tem vários detalhes aqui, eu vou iniciar o meu caseado aqui, tá? E vou finalizar aqui também. Então, vou ter essa abertura aqui de fácil acesso para estar fazendo o enchimento final, né? Porque à medida que eu vou caseando, eu já vou aí fazendo o enchimento, tá bom? Começar aqui o nosso caseado. Tô utilizando um fio de linha mesmo, tá? Eu gosto de fazer o caseado com fio de linha, porque eu acho que deixa mais delicado, tá? Mas se você já tem costume também de fazer com os 2 fios, pode fazer tranquilamente, que vai ficar perfeito também, tá bom? Vou iniciar aqui o caseado, abro aqui as 2 partes, venho com a minha linha com a agulha, saio na parte da frente, escondendo aqui o nozinho. Volto para a parte de trás, unindo as 2 partes. Saio com a agulha na mesma posição inicial. Deixo uma argolinha, passo a agulha por dentro e puxo, certo? Para fazer o segundo pontinho em diante, já com as 2 partes unidas, venho com a agulha para a parte da frente. Deixo a argolinha, passo a agulha por dentro e puxo. E assim vou fazendo o caseado. Outra observação aqui é a troca da linha que vamos precisar fazer. Por quê? Essa parte aqui é amarelinha, então é ideal que a linha que vem aqui nessa parte da frente seja também amarela, tá? Então, eu vou fazer o ponto caseado até aqui, próximo ao pescocinho, e vou trocar para a linha amarela. Lembrando de alinhar bem, para ficar bem certinho. Fazer um pontinho de arremate aqui. Sair aqui na parte de trás em qualquer local. Puxar aqui a minha linha. Vou utilizar aqui a linha amarelinha. Dá um nozinho aqui na ponta. E vou retornar aqui para fazer o caseado, tá? E aí, vou fazendo até finalizar a parte amarela. Após finalizar aqui a parte amarela, faço o arremate no ponto. E vou voltar para a linha verde.
Vou dar continuidade aqui ao ponto caseado. Essa partezinha aqui da cauda, ela é um pouquinho mais chatinha de fazer por conta que temos aqui um ferrinho aqui dentro, tá? Um aramezinho. Então, a gente pode afastar um pouquinho aqui o arame, tá? E fazer a costurinha aqui dessa parte inicial aqui da cauda. Com calma e paciência, a gente vai fazendo todo o caseadinho aqui, nessa parte aqui da cauda. Só ir fazendo os ajustes aqui, colocando o aramezinho um pouquinho mais pro lado. Agora, eu já vou encaixando o arame, ó, que ficou aqui pro lado de fora. Já vou retornando ele aqui. Com cuidado, paciência. Vou ajustando ele aqui dentro. Com a ajuda de uma pinça, eu vou começar a preencher com um pouquinho de fibra aqui nessa parte da cauda, tá? Tenho aqui uma pinçazinha, pinça normal. Posso utilizar também uma tesourinha para ajudar. Pegar aqui um pedacinho de fibra siliconada, é coisa bem pouquinha mesmo. Só para encher. Peguei aqui uma tesourinha, uma pinça. E vou com bastante cuidado e paciência adicionando a fibra aqui dentro. Aqui, tesourinha para ajudar também. Tô utilizando aqui fibra siliconada, tá? Então, vou enchendo aqui até preencher. Não precisa de muito, tá? Aqui é só pra dar um volumezinho aqui na cauda. Com bastante cuidado. Não precisa de muita coisa não, tá? Só fechar aqui. Vou continuar aqui o caseado. Até mais à frente. Antes de iniciar agora o outro pontinho aqui, vou colocar só mais um pouquinho de fibra. Só para preencher mais um pouquinho essa parte aqui.
E agora vamos fazer o caseado de emenda, tá? Que nada mais é do que a união dessas três peças aqui, tá? As duas da base e essa pecinha que tá aqui no meio, tá certo? Como é que eu faço o caseado de emenda? Eu pego primeiro essa parte aqui do meio, venho com a minha agulha e passo só nela, certo? Venho com a agulha pela parte da frente, saio aqui na parte de trás. Puxo, deixando a argolinha, tá certo? Venho agora aqui, ó, unindo as três partes e saio na parte da frente. Puxo a linha. E venho com a agulha por dentro da argolinha e puxo novamente. E aí, formamos o nosso primeiro ponto. Vamos fazer aqui mais uma vez. Eu pego a agulha, passo a agulha somente pela parte do meio, tá? Saio na parte de trás. Uno agora as três partes. Saio com a agulha na parte da frente. E passo por dentro da argolinha. E aí, formamos o segundo ponto. E assim vamos fazer até finalizar aqui, tá? Nessa última parte aqui do detalhe. Finalizou aqui, na última parte da emenda, eu faço o caseado normal, tá? Venho aqui, faço meu caseado normal. Chegou no comecinho do outro detalhe, né? Vamos iniciar novamente o caseado de emenda. Aqui, dei uma pausa e vou começar a encher essa parte aqui do corpinho do cavalo marinho, tá? O ideal é, sempre que for caseando, vá enchendo também. Outro detalhe muito importante é sempre utilizar pedaços pequenos de fibra, para evitar que faça aqueles bolos grandes de fibra dentro da peça, tá? E aí deixar a sua peça deformada. Então, sempre use pedacinhos pequenininhos e vá ajustando a fibra dentro da peça à medida que for enchendo, tá? Até finalizar, vamos sempre seguir esse processo, caseando e enchendo, caseando e enchendo. E chegamos aqui na parte final, que é a parte já que tá quase tudo preenchido, tudo prontinho. Quando a gente pensa que já finalizou o enchimento, ainda cabe mais um pouquinho, né? Então, vamos finalizar aqui. Veja a abertura que eu deixei, é uma aberturinha bem pequenininha, tá? Para eu ir fazendo os últimos ajustes, tá certo? Adicionando a fibra nos locais que ainda falta.
Aqui eu vou fazendo esse movimento para ajudar as fibras a se organizarem aqui dentro da peça. Vou fechar aqui. Mais um pouquinho. E vou deixar uma aberturinha bem pequenininha, tá? Só para terminar de completar aqui o enchimento. Olha aqui. Vou colocar só mais um pouquinho de fibra. Agora que eu vi que tá bem preenchido, eu vou fechar por completo. E assim finalizamos o enchimento e o caseado da nossa peça. Com a nossa peça toda preenchida e finalizada, vamos fazer o aprofundamento do olho. Para fazer, eu vou utilizar a linha comum, também dobrada 2 vezes. Venho com a minha agulha na marcação, saio na parte de trás, puxo a linha, volto novamente para a parte da frente, no mesmo furinho onde eu fiz a primeira vez, tá? Faço mais uma vez. Puxo, ó, e já vai dando a profundidade. Vou fazer mais uma vez. Vou voltar lá para trás. E vou puxar. Certo? Já deu aqui o aprofundamento que eu quero. Então, eu venho aqui e arremato esse ponto. Venho com a agulha por dentro, saio em qualquer lugar e corto o excesso. Ficando dessa forma. Agora, eu vou colocar o olhinho resinado aqui. Tô usando essa cartelinha, tá? Esses olhinhos são bem pequenininhos, são olhinhos para biscuit, né? São olhinhos resinados. Tô gostando bastante de usar essa cartela aqui. Vou colar com a cola de silicone, tá? Mas eu indico também aquelas colas que colam bijuterias, né? Meia pérola. Então, é ótima também, tá? Mas eu vou colar aqui com a cola de silicone mesmo. Com a ajuda da pinça, eu vou encaixar aqui. Pressiono um pouquinho, fica bem colado. Certinho? Agora, vamos dar um ar mais saudável, né? Um toque especial aqui
para o nosso cavalo marinho. Na aula anterior, eu utilizei a tinta de tecido para fazer aqui uma marquinha vermelhinha, né? Agora eu vou utilizar também o blush para mostrar para você que é possível usar o que você tem em casa. Vou utilizar aqui um blush. Lembrando que nunca passe direto na peça, tá? Sempre tire o excesso em um pedacinho de feltro e dê batidinhas onde você quer preencher. Ah, veio muito pouquinho, não tem problema, eu vou pegar mais, tiro o excesso, volto lá e dou batidinhas. Certo? Tiro aqui só mais um pouquinho de excesso. Agora, vamos fazer um pontinho de luz. Para o pontinho de luz, eu vou usar a tinta de tecido branca. Vou utilizar aqui um palitinho de churrasco, tá? Para pegar aqui um pouquinho de tinta. Fazer aqui um pontinho de luz. Ficando assim. Olha só como ficou fofinho. Aqui subiu um pouquinho o pelinho do feltro, então eu venho aqui com a tesourinha, espero secar. Espero secar um pouquinho. Corto. E finalizo. Antes de colar as barbatanas, eu vou vir com o isqueiro e tirar aqui, né? Vou passar o isqueiro com bastante cuidado para tirar esses pelinhos que ficam aparecendo aqui na peça, tá? Venho com bastante cuidado. Aqui são os pelinhos das fibras. Essa parte aqui tem que ter muito cuidado para o isqueiro não, para o fogo não queimar a peça, tá? Então, finalizei. Agora, vamos colar as barbatanas. Tem uma que fica aqui no corpinho e a outra que fica aqui no rostinho. A daqui do corpinho, vamos fazer o bordado, tá? Desse detalhe aqui, é o ponto atrás. Vamos unir as duas partes e fazer o caseado por toda a volta. Já fiz aqui, utilizei a linha amarelinha e agora vamos colar aqui, tá? Passar um pouco de cola quente, bem pouquinho mesmo. E vamos colar aqui. Vou fazer o mesmo. A daqui do rostinho, não precisa costurar, não. Só passar um pouquinho de cola e aplicar aqui no rostinho. Ficando assim o nosso cavalo marinho. Um detalhe muito importante que eu gosto de fazer nas minhas peças é passar o ferro de passar para deixar aqui mais lisinho, tá? Então, eu vou mostrar aqui para você como eu faço para deixar essas partes aqui mais lisinhas, para não ficar assim com esse volume tão grande, tá? Para passar o ferro aqui no feltro, eu vou pegar um pedacinho de tecido, vou colocar aqui, né, onde eu vou passar o ferro. Venho com o meu ferro e vou passando. O ideal é aqueles ferrinhos pequenininhos, né, que vão chegar mais perto. Mas a gente pode estar utilizando também, olha só que diferença, o ferro que temos em casa. Com bastante cuidado. A temperatura que tá algodão. Então, com bastante cuidado, eu vou passando
aqui nas partes. E assim finalizamos mais uma peça do nosso curso Fundo do Mar em Feltro. Espero que você tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Curte, compartilha e não esqueça de se inscrever aqui no canal e até a próxima!